Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez sua aqui no meu canal, seja muito bem-vindo ao Mestre Coruja Esportes, o meu canal aí especificado para os jogos de futebol e outros esportes, né? As previsões de tarô. Bom, eu já fiz aí a previsão de alguns jogos, tá? Dessa rodada aí do Brasileirão. E esse jogo agora é Internacional e Corinthians, né? Dois dos maiores times aí brasileiros também. Esse jogo, as descrições, as datas e informações corretas vão estar aí na descrição, tá bom? O Internacional é o time de casa, então eu vou começar por ele e depois eu tiro pro Corinthians, tá certo? Vamos então, foca aí a energia, eu vou visualizar aqui o brasão deles, né? Colorado versus Coringão, acho que é isso mesmo, né? Eu pesquiso aí sobre os mascotes. Vamos lá, Colorado, Internacional, Colorado. Como é que vai ser o seu desempenho aí contra o Corinthians? Internacional, Internacional contra Corinthians, Internacional contra Corinthians. Ansiedade, ó. Não virou, vamos lá, Internacional contra Corinthians, Internacional contra Corinthians. Ok. Olha, 6 de paus pro Internacional. Começa já muito bem. Muito bem, não é pouco bem não, hein? Vamos lá, ó. 9 de paus. Já vejo um jogo assim forte. As de ouros, um bom jogo. Imperador, ó. Imperador. Atenção para isso. Aqui eu não vou contar o fundo do deck não, porque eu não embaralhei. Mas vamos lá. Aqui Internacional, tá uma leitura super positiva para vitória. Vamos ver se o Corinthians vai estar páreo aí, né? Vamos lá, Internacional versus Corinthians, Internacional versus Corinthians, como é que tá aí? Internacional versus Corinthians. Ok, na verdade Corinthians. Como é que vai ser o desempenho do Corinthians contra o Internacional? Tarô. Pessoal do Corinthians aí tem previsão contra Corinthians e Flamengo, que ainda não ocorreu, tá? Pode conferir também. Vamos lá. Corinthians, como é que vai ser o desempenho do Coringão? Coringão contra o Colorado. Coringão contra o Colorado. Tô sentindo de pegar essa daqui, ó. Julgamento, nó. 5 de copas e Cavaleiro de copas. 8 de copas. Também uma leitura positiva para o Corinthians, tá? Ainda mais porque o que acontece aqui? Né, eu faço tudo cruzado aqui. Sim, eu acho que pode ser possível sim um empate aqui, tá? Mas vamos lá. O Internacional ele já vai ter boas notícias, assim, acredito aí nos 30 primeiros minutos do jogo. Se ele não tiver feito gol, então eu acredito sim que ele mostrando ali que ele está com o impacto do jogo. Mas o Corinthians não fica atrás, que a carta do julgamento é um arcano maior, é uma carta que fala de urgência, sabe? Então, dependendo, vai acontecer algo repentino, tá? A carta do julgamento é uma carta muito barulhenta. Então, aqui pode ser, sim, os apitos dos árbitros, né? Pode ser uma falta grave que gere aí punição. Pode ser os torcedores, né? Fazendo ali aquele barulho na arquibancada, atrapalhando o Corinthians, porque eles vão jogar... como é que chama o estádio? Estádio Beira-Rio? Eu acho que é isso, né? Que é a casa do Internacional. Então a gente vê aqui ali uma equipe que vai além do jogo, né? Que são os torcedores aí do Internacional Colorado, trazendo aí essa empolgação para o time de casa, né? Eu vejo sim boas notícias aqui para os dois, mas se eu for citar aqui o resultado de um que é melhor, acredito que do Internacional, porque o As de Ouros é uma carta mais sólida. Mas é muito interessante que o Cavaleiro de Copas ele traz boas notícias também, né? O fundo do deck do Internacional eu acho que não foi bom, né? Agora eu não lembro, talvez depois eu lembre. Ó, do Internacional foi a equipagem de Copas. Do Corinthians, quer dizer. Do Corinthians foi... Aliás, página de Copas não, desculpa. 8 de Copas, né? Do Internacional agora eu não tô lembrando. Mas o Corinthians, torcedores aí do Coringão, vocês fiquem tranquilos que ele vai mostrar aí uma defesa, tá? Então, caso ele comece levando o gol, eu acredito que ele consiga aí manter esse equilíbrio ali no jogo, ele consiga evitar sofrer mais gols, que tem aqui uma carta de experiência, né?
uma experiência que com os erros do passado você não volta a cometer os mesmos erros. Então a gente vai ver aqui um time muito ofensivo também, mas no segundo tempo. Então eu acredito que no segundo tempo o Corinthians mostra mais a sua cara, inclusive o Internacional já não vai mostrar tanta cara, igual mostra aqui a carta, né? Então o que a gente percebe? Primeiro tempo, eu acho que até tem um equilíbrio, mas o Internacional esteja um pouco melhor, né? Até o cavalo aqui a gente vê, né? Aqui é uma carta literalmente da vitória, mas no segundo tempo o Corinthians está um pouco melhor. E o resultado eu vejo tendo resultado positivo sim para ambos. O que eu vou fazer? Eu sinto aqui de pegar mais uma carta para o resultado. Tá? Eu vou pegar mais uma carta para o resultado de ambos para verificar se essa tendência é empate mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero uma carta para o Corinthians e uma para o Internacional. Vamos lá, Tarô. Uma carta para o Corinthians e uma carta para o Internacional. Estou sentindo aqui, ó. Corinthians, 6 de ouros. É uma carta de empate, ó. Internacional, carro. Realmente, ó. O Internacional, em questão de resultado, tem uma vantagem. E mais uma vez tem cavalos. Esses cavalos estão me chamando a atenção. Eu acho que esses cavalos estão mostrando o quê? Avanço, né? Vamos lá, então, ó. Vai ter empate nesse jogo, Tarô? Vai ter empate nesse jogo, Tarô? Empate do Internacional contra o Corinthians? Vai ter empate do Internacional contra o Corinthians, ó. Rei de espadas. Diabo. Não tá cheirando empate não, hein? As de copas. Roda da fortuna, olha. Pode acontecer uma virada. Vou tirar aqui mais uma pra depois desse as de copas, mas eu acho que não vai ter empate não, acho que vai ser Internacional mesmo, tá? Aqui tá sugerindo empate, olha pra você ver. Que coisa, viu? Outro de empate, 2. Nossa. 7 de ouros. Eu não vou descartar o empate aqui, mas se não for empate, é a vitória do Internacional. Surgiu 2-2, eu não posso ignorar isso. Porque, como eu falei, o Corinthians, aqui, a Roda da Fortuna, ela pode trazer uma sorte aí pro Corinthians, né? Ou pro próprio Internacional, não importa para quem seja. Mas quem estava perdendo, empata. Aposta aí num placar de 1-1 ou 2-2 mesmo, tá? Vai ser empate ou vitória do Internacional, porque o Internacional ele tem avanço. Então o Internacional, embora ele tenha sim uma decepção ali no meio do campo, que eu acredito que possa ser aí o Corinthians avançando, mas no geral o Internacional tem um bom jogo. Então vai ser vitória do Internacional ou empate. Tá bom, pessoal? Essa é a minha previsão então para o jogo de Internacional contra o Corinthians. Curta, comente, compartilhe e fala aí qual placar você acha que vai ser esse jogo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.